Bom, então, bom dia. A minha apresentação se chama Tecendo Medos, As Aranhas e o Mal nas obras de J.R. Tolkien e Jeremias Gotthelf. Eu estou trabalhando com o Silmarillion, o episódio específico do momento da destruição das árvores em Valinor, e com a obra A Aranha Negra, do pastor suíço Jeremias Gotthelf. Segundo o dicionário de símbolos, as aranhas elas têm uma representação que as teias remetem à fragilidade, e essa fragilidade pode ser entendida como ilusão. E a gente vai ver que é muito diferente a forma que tanto o Tolkien quanto o Jeremias vão trabalhar essa figura da aranha. Então, trouxe aqui os textos sagrados só para a gente saber o que eles dizem. Então, a Bíblia vai dizer: construiu como aranha a sua casa, e como guarda fez a sua choupana. O rico, quando dormir, nada levará consigo. Abrirá seus olhos e nada achará. E o Corão vai dizer: mas a morada da aranha é a mais frágil das moradas. Então, existe essa questão da fragilidade de algo que se esvanece com algo que não dura. Mas a gente também tem uma ideia positiva no mito da Aracne, porque ele está relacionado à tecelagem. Mas existe uma pequena ligação com essas histórias que eu vou analisar um pouco mais a fundo, porque a gente também tem um desafio aos deuses. Então, no mito da Aracne, a gente tem Atena, deusa da razão, e a Aracne, uma simples mortal, que vai desafiar a Atena, porque ela é mestre da tecelagem. Então, a Atena vai bordar os 12 deuses do Olimpo em toda a sua majestade, e nas 4 pontas de seu trabalho, evoca os castigos sofridos pelos mortais que ousaram desafiá-los. E, em resposta, a Aracne vai representar os amores dos deuses pelos mortais, justamente mostrando que eles não são assim temidos. E, como castigo, ela é transformada numa aranha. Então, aqui eu vou começar falando do Tolkien. Eu vou trabalhar o capítulo 8 e 9 de Silmarillion, que fala especificamente da Ungoliath. A gente não tem certeza da sua origem, eu separei um trecho sobre isso, mas ela é uma criatura que se alimenta de luz e distribui a escuridão e a maldade. Por conta disso, ela vai ser procurada pelo Melkor, porque ele quer invadir Valinor e roubar a Silmarils. Então ele vai procurar essa aranha para que ele possa entrar escondido e, a partir dessa escuridão, ele tomar todas as joias élficas que estão na ilha. E por conta disso, as árvores vão ser destruídas, porque elas têm brilho próprio, e a Ungoliath vai devorar elas. Mas o Melkor, ele estava já pensando em enganá-la, porque ele não ia entregar a Silmarils, mas ela não se deixa enganar pelo Melkor. Então vamos aos trechos. Em uma ravina foi viver e tomou a forma de uma aranha em aspecto monstruoso, tecendo suas teias negras em uma fenda das montanhas. Ali sugava toda a luz que pudesse encontrar e afiava, transformando em redes escuras de treva sufocante, até que nenhuma luz podia mais chegar à sua morada, e ficou faminta. Então a gente não sabe exatamente o que ela era, mas ela toma a forma de aranha, e em contraposição com aquela ideia dos textos sagrados, de que existe uma fragilidade, a teia da Ungoliath não é frágil, ela é forte e ela engancha tudo que ela envolve. E aqui é o momento do pacto. Portanto, Melkor lhe disse: faze como te peço. E se tiveres ainda fome, quando tudo terminar, então dar-te-ei o que quer que tua gula possa exigir. Sim, com ambas as mãos. Levianamente fez esse voto, como sempre o fazia, e riu em seu coração. Assim, o grande ladrão lançou a sua isca para o menor. Então, no momento do pacto, que a Ungoliath reluta em aceitar, o Melkor já está pensando em não cumpri-lo, mas é ele que vai ser enganado no final das contas. Então Morgoth foi obrigado a ceder a ela as joias que trazia consigo, uma a uma e de má vontade, e ela as devorou, e sua beleza pereceu do mundo. Ainda mais imensa e escura ficou Ungoliath, mas sua gula era insaciável. Com uma mão me deste, disse ela,
com a esquerda apenas. Abre tua mão direita. Então é ela que vai fazer com que o pacto continue, mas ainda assim ele não vai entregar as Silmarils, ele não vai entregar a Silmarils para ela. Mas Angoliath se tornara grande e ele menor, pelo poder que saíra de si. E ela se levantou contra ele, e sua nuvem se fechou à volta de Morgoth, e o enredou em uma trama de laços que aderiam a ele para estrangulá-lo. Então Morgoth soltou um grito terrível que ecoou nas montanhas. Então ela faz com que esse pacto seja mantido. E o que a história termina diz que a sina de Angoliath nenhuma história fala. Contudo, alguns dizem que ela pereceu há muito, quando em sua fome extrema devorou a si mesma, afinal. Então, é uma coisa que eu sempre falo, que a maldade em Tolkien, quando ela é feminina, ela é muito extrema, a ponto dela devorar a si mesma. E depois a gente vai fazer o link, saber que ela é a mãe da Laracna, e que, justamente por conta disso, ela não é aliada de Sauron. Eles simplesmente têm um inimigo em comum e se mantêm ali vizinhos, mas eles não são aliados por conta desse passado. Então, vamos à Aranha Negra. Eu vou dar um resumo, porque ela é uma novela inteira. É uma novela inspirada em lendas e sagas medievais. O Jeremias, ele utiliza crendices populares que estreitam as relações entre a aranha e o demônio, que ocasionalmente pode assumir a forma de uma aranha. O Jeremias, ele era suíço, a história se passa na região do Emmental, então era comum que o demônio assumisse essa forma. Então, essa novela, ela tem uma moldura narrativa que vai contar 2 episódios, um acontecido no século XIII e outro no século XV. A moldura é o motivo de um batizado, vai acontecer um batizado na cidade, e aí eles relembram que por conta de uma criança não batizada, que era para ser entregue ao demônio, ocorreu a peste nos séculos XIII e XV na mesma região. Então, a gente vai ter um pacto com o demônio sendo selado com um beijo, e a pactante vai ser transformada em aranha e vai trazer a peste negra. Eu vou ler alguns trechos. Uma única mulher não gritou como as outras. Essa mulher resoluta e enérgica terá sido uma alemã de Lindau, e ela morou aqui neste mesmo lugar em que estamos. Ela tinha ferozes olhos negros e não temia muito, nem a Deus nem aos homens. Ela já havia se enfurecido por não terem os homens pura e simplesmente rechaçado a pretensão do cavaleiro. Estivesse ela presente e o teria enfrentado, disse ela. Então, o senhor da região exige um trabalho dos aldeões que eles não vão conseguir cumprir. Se eles cumprirem o trabalho, eles não conseguem plantar para se alimentar. Então, o verde é o diabo que surge e faz uma proposta. Eu posso realizar o trabalho para vocês, desde que vocês me entreguem a primeira criança que nascer antes dela ser batizada. E fica todo mundo muito questionando, será que faz, será que não faz? Até que essa mulher fala, não sei por que vocês estão preocupados com isso, a gente realiza, eu teria resolvido a questão. Essas palavras agradaram muito a Cristina. Desculpa, Cris, a pactante se chama Cristina. Ela sabia que por um tempo... Estou muito chateada com isso. Ela sabia que por um tempo considerável não nasceria nenhuma criança, nem qualquer outra coisa, porque ela era parteira da cidade. Mandariam rezar missas como ajuda e proteção, e assim, pensava a Cristina, zombariam impavidamente do verde. Então aqui é o contrário, a pactante que tem certeza que vai conseguir enganar o diabo e não vai precisar cumprir a entrega da criança não batizada. Só que acontece, ela vai tentar enganar o diabo, meio que não selando o pacto, mas ele a beija na bochecha. E a mesma ardência que então lhe atravessara os ossos estava agora instalada ali, queimando-a e consumindo-a. Assim, o sono a abandonou. A comida lhe queimava as entranhas. Irrequieta, ela corria para lá e para cá, procurando alívio e não encontrando em parte alguma. Porque no momento em que eles decidem não cumprir com o pacto, o local do beijo começa a incomodar a Cristina e ali vai surgir uma pequena aranha, que aos poucos vai crescer
até o momento em que é uma cena que é quase uma cena de parto. Outras pequenas aranhas vão sair dessa pequena aranha e vão começar a espalhar a peste negra, e a gente tem uma pandemia na cidade. E ela se torna a pessoa que vai tentar, de qualquer forma, cumprir o pacto, porque ela quer se livrar dessa aranha e dessa dor. Só que ela já está completamente envolta pelo mal. Salpicadas por gotas consagradas, Cristina dobra-se sobre si, encolhendo em um chiado abominável, como lã ao fogo, como cal em água. Encolhe-se, ovando e expelindo chamas, até restar apenas a aranha negra em seu rosto, entumecida e apavorante, e a mulher funde-se com esta. Vai entrando sob chiados no corpo da aranha que se eriça sobre a criança com arrogância venenosa, despachando de seus olhos raios coléricos na direção do sacerdote. Então aqui a gente também vai ter uma transformação, só que a mulher faz o pacto e depois ela vai se metamorfosear em aranha. A aranha que surge no local do beijo vai tomar conta e vai devorar a própria mulher. Então, de uma certa forma, ela também devora a si mesma. E aí, mais para o final, fuga, resistência, tudo em vão. Então toda a esperança se extinguiu e o desespero tomou conta do vale, alastrando-se pelas montanhas. A gente vê muito parecido com a questão do grito do Morgoth. Então, aqui eu fiz um resumo básico das duas aranhas. A Ungoliath, ela é chamada de Devoradora Primeva de Luz. Ela faz um pacto com o mal e esse pacto é rompido, mas é rompido pelo Melkor. E houve uma metamorfose para ela ser essa aranha. E ela consome a si mesma. E o mal se espalha a partir da sua cria, da Laracne, e a gente sabe que existem algumas outras aranhas em outros lugares da Terra-média. E a sua prole, né, a Laracna, vai ser contida pelo Sam, no momento em que ele vai demonstrar muita fé. Enquanto a Aranha Negra, a gente tem uma mulher audaciosa, que vai fazer um pacto com o mal, e é ela mesma que vai romper o pacto, o que posteriormente vai gerar uma metamorfose, e essa metamorfose vai consumir a própria Cristina, e o mal também se espalha a partir da peste. E ela também só vai ser contida por pessoas de fé, porque o bebê que ela tenta roubar para entregar para o diabo, a mãe dele é uma pessoa de muita fé. Então, ela vai morrer de peste, mas ela vai conseguir prender a aranha numa madeira abençoada, e que depois do segundo episódio, como as pessoas perderam a fé, a aranha vai conseguir se soltar, e uma pessoa que recupera a fé é que vai conseguir prender a aranha novamente. E é isso. Muito bom, Fê. Parabéns pela apresentação trevosa e fofes ao mesmo tempo, como a Fê. Só não gostei do nome da personagem fazer pacto com o mal, achei sacanagem. Aí você discute com o Jeremias, não é comigo.